Se houver necessidade, procuradora, pode haver uma ausência rápida? Podemos aguardar 5 minutos, então, para eu continuar? Para ter que todos voltem? Sim. Obrigada. Não. Ah, não. Eu acho que não precisa nem solicitar, né? Não estamos na previsão. Tá bem. Eu acho que não precisa nem solicitar quando os vereadores precisarem ir ao toalete. Podem Obrigado. fazer à vontade, Obrigado. né, por favor. Não sou eu que tenho que dizer isso. Tranquilo, né? Tranquilo. Posso continuar? O município de Caxias do Sul, novamente, com a diligência de convocar o Conselho Municipal de Saúde, cumpriu fielmente o estabelecido no artigo 28 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde. Mas não teve por parte do presidente nem da mesa diretora do Conselho a mesma diligência no cumprimento destes prazos. Fica claro aqui, senhores, que quem não cumpriu o prazo estabelecido pelo Regimento Interno foi a presidência e a mesa diretora, deixando claro a intenção de esvaziamento para que não houvesse quórum. Por óbvio, a relevância e urgência do assunto, tratando-se de decisão da administração sobre a reforma do postão 24 horas, que, como já dito, estava prestes a cair. Com o seu respectivo fechamento e consequente plano de contingência para atendimento da população de Caxias do Sul, em serviço de saúde de urgência e emergência, que não poderia ficar à espera da boa vontade, diligência e interesses de terceiros de alguns membros do Conselho Municipal de Saúde. Foi entregue à comissão processante a gravação da reunião onde foram cumpridas todas as obrigações do município em apresentar ao Conselho, em 6/12, as informações pertinentes à abertura da UPA 24 horas, inclusive com dimensionamento de custos. Resta, dessa forma, aclarar aqui, nobres edis, que em momento algum, conforme comprovado pelos documentos, que não foi de forma alguma cerceada a participação do Conselho Municipal de Saúde e que, nos parece também, não há pelo Conselho este entendimento, pois não houve em nenhum momento busca por meio próprio para garantia deste direito. Somente foi buscado através de uma pessoa, como já dito, acostumada a praticar o denuncismo barato. Cabe asseverar aqui, nobres vereadores, como em todos os itens que não há provas, baseou-se novamente o nosso hilário denunciante em fatos obtidos através dos mais diversos meios de comunicação, os quais, de amplo conhecimento de todos, podem ter opiniões e manifestações de vários formadores de opinião, não traduzindo necessariamente fatos oficiais capazes de colocar em xeque o mandato de um gestor legalmente eleito pelo voto popular com a esmagadora maioria dos 148.501 eleitores do município de Caxias do Sul no ano de 2016. Foi amplamente demonstrado que os fatos apresentados pelo denunciante não condiziam com a verdade. E aqui nós apresentamos provas e não alucinações, como é o seu costume. Chega a ser patético, senhores, estes atos de denuncismo, sem nenhuma fundamentação, justamente por alguém que sequer honrou os 148.501 votos depositados na sua pessoa. Corrijo, na realidade, ele estava de carona com a figura mítica do prefeito municipal e que está, neste momento, a brincar com a coisa pública e está a brincar com o trabalho e o dever desta casa. Tanto não há infração político-administrativa
que é isto que a Câmara julga, e não crimes de responsabilidade que são julgados pelo Judiciário, que o Ministério Público Federal firmou um TAC, friso, autorizando o fechamento do PA. E, óbvio, fiscalizando seu cumprimento. E, conforme já dito aqui, com a soberania de um órgão fiscalizador que é. Relatou o doutor Fabiano em seu depoimento que vem o município, através da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo na totalidade com prestações de contas quinzenais quanto ao andamento do processo. Desde o fechamento do PA 24 horas até a abertura da UPA Central 24 horas nível 3, os Ministérios Públicos Federal e Estadual acompanharam e diligenciaram, e em nenhum momento foi o município de Caxias do Sul notificado desde o fechamento do PA, passando por plano de contingenciamento, até a abertura da UPA Central 24 horas, que deveria ocorrer até o final do mês, e já está atendendo a população, e isso é fato. Quanto aos enquadramentos aplicados pelo pedido de condenação neste item, artigo 4º, inciso 7º e 10º do Decreto-Lei 201/67, quais sejam, são infrações político-administrativas dos prefeitos sujeitos ao julgamento da Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Praticar, contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Proceder-se de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Não se enquadra, senhores, a referida denúncia no artigo 4º, inciso 7º, pois não houve em nenhum momento prática delitiva contra qualquer disposição de lei, vez que todas as providências foram tomadas, todos os esforços envidados e todas as tentativas orquestradas para que o Conselho se manifestasse. E o mesmo o que fez, silenciou, emudeceu e ignorou sua participação na garantia à atenção à saúde da população caxiense, que teve sua tutela garantida e atendida pelo Poder Público através da Secretaria Municipal de Saúde, com a fiscalização criteriosa dos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Pessoal, temos uma sessão em andamento aí, vamos aguentar um pouquinho mais. Vejamos ainda, se houvesse qualquer desrespeito à legislação ou ainda algo que fosse afetar a população caxiense de forma negativa, não teria o Ministério Público Federal e Estadual impetrado uma ação contra o município, a exemplo daquilo que muitas vezes ocorre? Estariam os Ministérios Públicos Federal e Estadual, exímios fiscalizadores da lei, coniventes com um ato ilegal do município? Eu não sei vocês o que dirão disso nas suas decisões. Eu entendo que não há irregularidade. Então, vejamos ainda, quanto ao inciso 10º. O cargo de prefeito impõe comportamento administrativo digno e repele procedimento indecoroso, manobras, esquemas, conchavos políticos para troca de favores. Estes que estigmatizam negativamente o poder público, ao prefeito impende gerir os interesses e os bens locais. Cabe salientar aqui, lendo o dispositivo sobre a perspectiva do comportamento pessoal, conduta sem decoro é conduta inconveniente, marcada por posturas inadequadas em relação ao posto público que se ocupa. E a falta de dignidade é incontinência moral pública,
social ou particular, pessoal ou familiar, que compromete o cargo do gestor. Eu os desafio, senhores, se em algum momento demonstrou o prefeito municipal de Caxias do Sul a falta com este decoro. Algum de vocês viu aqui o prefeito alguma vez atentar contra a vida de alguém? Ou tem notícia disto? Alguém aqui tem notícia de que o prefeito tenha tido atitudes degradantes? Ou ainda, alguma prova de que o prefeito possa, em sua vida social ou particular, estar sofrendo processo judicial, por exemplo, por não cumprir o Estatuto do Idoso com atentado a idosos? Ou ainda, estaria o prefeito, vocês têm notícia, de ter também ferido o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, com atentados de pedofilia? Entendo que não. Lei Maria da Penha, por exemplo? Então, desta forma, senhores, procurando ser o mais breve possível e por medida de justiça, diante de tudo que ficou comprovado fartamente por provas juntadas ao processo, provas testemunhais e documentais, acredito na imparcialidade dos nobres edis que dirão não. Não existe prática delitiva contra o prefeito municipal. Agradeço a escuta de vocês aqui e gostaria de aproveitar, como depois talvez fique um pouco tumultuada a saída, de deixar meus cumprimentos a todos os vereadores e agradecer o respeito durante esta solenidade. Passo agora a segunda parte ao meu colega, Dr. Vinícius. Quer que eu deixe o livro ou levo? Obrigado. Bom dia a todos, cidadãos caxienses, servidores públicos, funcionários que estiveram aqui prestando esse nobre serviço para que esses trabalhos pudessem ser realizados. Doutora Cássia, colega e companheira aguerrida, vereadores. Como dito antes, vereadores, vocês são os juízes da causa aqui. Porém, quando vocês recebem o mandato de vereador, recebem consigo óculos. Óculos pelos quais vocês vão passar a ver com outros olhos, os olhos das pessoas que depositaram a confiança do voto em vocês. Vocês não passam mais a ver o mundo com os olhos de vocês, e sim com os olhos das pessoas que confiaram em vocês, colocando o manto sagrado do cargo de vereador. A partir desse momento, a tribuna passa a se tornar um fator de distorção pelo costume que o uso traz. Tudo que acontece, vocês têm que ter a real noção e dimensão de que o bem maior é o interesse social. Neste ato de hoje, vemos que tem uma mesa com um processo enorme e durante Pela ordem, senhor a presidente. fala... O tempo está parado ali, se o senhor puder só... E o vereador Rodrigo Beltrão também, que é uma questão de ordens, tem que pedir para ir no banheiro cada vez. É dispensada a necessidade. Neste caso, hoje, o processo passou despercebido. Esta tribuna funcionou como um encaminhamento de proposições contidas por durante 3 anos, que hoje aqui foram colocadas para os nobres cidadãos caxienses. Uma verdadeira metralhadora de mágoa se tornou essa tribuna hoje, quando, em verdade, os autos estão ali e deveriam ser analisados. A necessidade da leitura do processo, ela é evidente. Evidente por uma razão muito óbvia.
Hoje foi colocado aqui em julgamento um processo de cassação contra o prefeito municipal de Caxias, mas não é demais lembrar, nobres vereadores, que o artigo 7º do Decreto-Lei 201 de 1967, ele atinge os vereadores. A defesa foi resistente e em momento algum retrocedeu na defesa dos direitos do prefeito. Então, na trincheira, a defesa vai atuar quando for necessário, em qualquer demanda. Inclusive, quando os nobres edis necessitarem, a defesa estará pronta, sempre firme e nunca retrocederá. Isso vale para vocês, o artigo 7º do Decreto-Lei 201, nunca é demais lembrar. Queria fazer uma consideração também, a vereadora Paula Iores, pelo elevado senso de justiça ao sugerir o arquivamento dos fatos da ilicitude na licitação da compra de materiais. Então, agradeço o nobre senso de justiça da vereadora. A natureza desse decreto de impeachment, ele é um processo político-jurídico. Por que um processo político-jurídico? Ele não é puramente político. As acusações passam por um filtro jurídico, pois violações de garantias e direitos fundamentais foram trazidos aqui hoje. O rito deve obediência ao Decreto-Lei 201. É um julgamento político, mas não é um processo de votação por simpatia ou antipatia ao prefeito municipal para obtenção de resultado diverso e transverso daquele oferecido pelas urnas. Agir assim revela uma postura estranha à democracia, o que é severamente combatido pela Constituição Cidadã e pelas leis que regem o país. Os controles legais incidem, sim, no julgamento político, pois os atos políticos não são amplos e discricionários, e a lei determina os limites. A imunidade parlamentar dos vereadores por palavras proferidas aqui da tribuna é prova disso. Vivemos em uma democracia e os limites são claros. Extravasando a imunidade, responderá a um processo judicial para que o dano seja reparado. A acusação, sim, tem limites e os limites se encontram nas provas do processo. A defesa atua de forma ampla, na garantia dos direitos do processado, na sua forma irrestrita. No rito de impeachment, há, sim, um elemento político. Isso não significa que seja um julgamento puramente político. Qualquer afastamento das regras jurídicas tornará um processo um jogo político, permitindo a criação de um cenário abstrato onde seja possível obscurecer regras processuais e constitucionais para a obtenção de resultado diverso. Durante a instrução, a comissão processante utilizou categorias do direito para embasar suas decisões. Aí está o componente jurídico. Há uma ideia fixa, insisto, parte-se de uma conclusão da qual o denunciante quer a cassação do mandato do prefeito e após buscam-se os fatos. Como se iniciou esse processo? O denunciante é o cidadão caxiense Ricardo Fabres de Abreu, ex-vice-prefeito, que por divergências de interpretação acerca de atos de gestão, retirou-se deliberadamente do Poder Executivo e sistematicamente passou a oferecer denúncias contra posturas e atos de gestão do prefeito municipal. Trata-se aqui de um denunciante contumaz, um eterno inconformado. Muito foi falado sobre a questão dos aditamentos, onde a denúncia que expôs o fato, o nome do autor e a infração, apresentou uma técnica bastante curiosa. Ciente de que a primeira denúncia protocolada, que foi em deferimento da bênção dos freis na Praça Dante Alighieri, não teria a força necessária para trazer o processo a este momento, o denunciante então resolve editar com fatos novos para incrementar sua pretensão. Relembrando, o Dr. Fabiano de Moraes, que é procurador da República, diz em seu depoimento que tomou conhecimento através do jornal do indeferimento de utilização da praça pelos freis e recebeu, então, uma representação no Ministério Público Federal. Denúncia esta que não foi feita pela organização. Posteriormente, consultou os freis sobre o interesse na utilização, ao que disseram não. Na sequência, a denúncia é editada com fatos novos. Há alguém interessado, isso é lógico? Muito lógico. Uma questão muito interessante sobre os aditamentos é a possibilidade de se trazer fatos novos aqui. Seria possível trazer um fato novo?
Um momento, só gostaria de pedir um pouco de silêncio para que o colega possa